Pastor Tiago, Pastor Guilherme, Pastor Dinei, ali na equipe de áudio e vídeo. Eu saúdo vocês com bom dia, graça, paz, misericórdia da parte do Senhor seja sobre nós. Eu quero saudar você que está nos ouvindo, nos vendo pela internet, você é bem-vindo também. Sim, há uma palavra que Deus colocou no nosso coração. E há uma palavra na Bíblia que diz assim, que toda palavra deve ser confirmada por boca de 2 ou 3 testemunhas. Já há algum tempo Deus tem falado comigo sobre restauração da casa. E essa palavra está pegando. E para eu não apanhar sozinho, eu queria dividir o coro com todos vocês, amém? Vocês topam apanhar junto hoje, amém? Podemos apanhar junto com alegria? Se a gente conseguir apanhar hoje com alegria, então nós somos filhos. Porque o coração do pai se alegra quando o filho entende a correção. E ele entende que é para mudar. Alguém aqui é pai? Quantos são pais aqui? Quantos já chegaram a vara nos filhos aqui? Ou chinelo? Ou de repente algum objeto não identificado que tinha na mão? Algum OVNI por aí, né? Eu corrigi os meus filhos. Deixa eu contar para você na abertura aqui. Todos, eu acho que boa parte de vocês sabem minha origem. O sotaque já me denuncia. Eu sou lá das Minas Gerais, não sei. Tinha alguns mineiros que ficaram de vir hoje. Acho que eles estão passeando aí pela cidade, não conseguiram chegar de alguma forma. Tem até algum mineiro aí? Estão comendo pão de queijo. Esconder do frio. For para mineiro na praia no frio, gente. É mais ou menos típico mesmo. O que acontece nos tempos de Minas, a gente se reunia na igreja de Contagem, onde nós tivemos um bom tempo com o pastor Cirilo. E eu queria dizer aqui de um episódio que aconteceu. Tinha uma trinca na igreja do pastor Cirilo. Minha filha participou dessa trinca. De vez em quando o culto estava acontecendo de um lado e a correria do outro. E aí eu observei aquela situação. Minha filha chama a Nini, hoje é casada já. E eu falei, a Nini, lá em casa a gente vai conversar. E ela já sabia como é que era o tipo da conversa. E aí quando nós terminamos a reunião, eles estavam correndo no culto, a Nini, a Azaf. Eu queria dizer aqui, pastor, não estou querendo te expor não, mas o Azaf estava participando também. O Azaf é filho do pastor Cirilo. Tá? O Azaf e o Arthur, bem pequenos, bem crianças, tinham o quê, filha? Eram uns 7 anos, né? Por aí. Está aqui minha esposa também, queria apresentá-la, tá, gente? Para quem não conhece. A Gelva. Muito linda, obrigado pela recepção. E aí eles estavam correndo, eu falei, a Nini, lá em casa a gente vai conversar. Quando chegou em casa, nós entramos no carro, fomos embora. Quando chegamos em casa, falei, a Nini, nós precisamos conversar. O seu comportamento na reunião hoje não foi bom. Tá? Então, filha, já aproveita, já desce a calcinha, que tem umas varadas, e não era varada em cima da roupa, era varada no bumbum mesmo. Tá? E nós vamos conversar. Ó, você não se comportou bem, por isso eu estou te corrigindo, e eu estou te corrigindo também porque eu te amo. Para que você saiba que tipo de comportamento a gente precisa ter no ambiente de reunião onde o Senhor está presente. Foram 3. Aquilo dói no coração do pai, acho que dói mais no filho, né? Mais do que dói no filho. E dói no coração da gente. E chorou, não pai, não pai, não tem não pai não. Eu corrigindo mesmo. E corrigi, e ela chorou bastante, eu a abracei. E disse, filha, eu estou fazendo isso porque te amo. Obrigado, pastor. Muito obrigado. E ela entendeu. Assim o Senhor faz com seus filhos. E eu creio que o Senhor, quando nos corrige, Ele nos corrige porque nos ama muito, para que nós não nos percamos com o mundo. Como eu dizia no começo, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração foi confirmada hoje aqui de manhã por boca de 3 testemunhas. A equipe de louvor, o irmão que o Senhor usou para trazer uma palavra profética sobre a minha vida, e
essa palavra que o pastor Tiago falou em Malaquias. O filho honra o pai. Mas se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Então, o tema que eu quero dividir com vocês hoje aqui chama-se Tenda do Encontro. Se possível, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 40. Versículos 1 e 2 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. O Senhor estabeleceu uma ordem para que Moisés levantasse um tabernáculo. Qual que era o propósito desse tabernáculo? O Senhor foi bem específico: eu quero habitar no meio do meu povo. Se você pegar a sua Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma história de amor onde Deus deseja resgatar o homem para estar com ele, para estar junto dele. Se você vê Adão, o primeiro homem que foi criado, Deus colocou Adão numa casa, sim ou não? A casa chamava-se Jardim do Éden. Adão habitava numa casa. Adão tinha segurança. Adão tinha contato com Deus. Adão tinha intimidade com Deus. Mas o que aconteceu? Adão perdeu essa intimidade, esse contato. Deus não se viu em outra alternativa a não ser expulsar o homem do jardim. Porque ele não poderia mais desfrutar da intimidade de Deus com pecado na sua vida. E Adão perdeu essa intimidade. Ele foi expulso. E aí você vai ver no decorrer da história o desejo de Deus em ter o homem de volta, para habitar com o homem, para se relacionar com o homem. E durante a história da humanidade, Deus tem todo esse trabalho e ainda nós estamos nessa história. Essa história está em curso, onde eu e você somos participantes dessa história nessa época. E a nossa resposta em relação a esse desejo de Deus está diretamente relacionada com a urgência dos dias de hoje em restaurarmos o lugar de intimidade, o lugar de comunhão com Deus. Se há um trabalho que a igreja dos nossos dias precisa canalizar os seus esforços e a sua atenção, é o trabalho de restauração da casa. Deus tem uma casa e na sua casa Ele pôs um nome. E qual é o nome? A minha casa será chamada de quê? Casa de oração. Infelizmente, a igreja como a conhecemos hoje perdeu a sua característica principal, a devoção, a oração e a palavra. É lamentável que muitas pessoas só pegam numa Bíblia e só têm um tempo devocional de oração quando são convidadas para pregar. É lamentável que muitos de nossos pregadores não nutrem uma vida de íntima oração e de comunhão com o Pai. O propósito da casa de oração não é ter 4 paredes nos circulando. O propósito da casa de oração é convidarmos Deus para dentro de nós, para partilhar a nossa vida, para nos acessar. O desejo de Deus é nos acessar. Se você puder, abra sua Bíblia também no Salmo, capítulo 65, versículos 4 e 5, dizem assim: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem onde, irmãos? Nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Se houve uma pessoa que amava a presença de Deus, que amava a casa de Deus e que é referência para nós em vida devocional, essa pessoa chamou-se Davi. Davi amava a presença de Deus. Davi foi construindo um relacionamento com Deus a partir da sua infância, privilégio que eu também tive. Eu nasci no Evangelho,
E eu fui acostumado a ver meu pai escondido dentro do quarto, com uma Bíblia na mão e com o seu quarto fechado para buscar a Deus. E eu aprendi essa cultura. Se há uma coisa que a igreja dos nossos dias precisa resgatar, é a cultura da oração, que se perdeu. Hoje, nós, infelizmente, herdamos um evangelho descaracterizado, porque ao longo dos anos, os nossos próprios líderes começaram a abandonar a oração. Não é uma crítica, mas como eu disse no começo, vamos apanhar junto. Muitos dos homens de Deus perderam a mão no tocante à vida íntima com Deus, no seu quarto, no seu secreto. E sabe, irmão, uma coisa, você precisa estar bem convicto. Se há uma coisa que vai te sustentar no dia da angústia, é o cultivo que você fez no secreto. Se há uma coisa que vai te erguer nos momentos mais cruciais na sua vida, é um investimento que você fez no seu secreto. Porque aqui no púlpito, a performance de todo mundo é espiritual. Aqui no púlpito, todo mundo parece espiritual. Todo mundo parece santo. Mas nós precisamos ver a intimidade de cada um de nós. A cultura que cada um de nós adquiriu. E projeta. Ai, irmãos, eu fico fascinado de ver as histórias dos avivamentos na Bíblia. E eu queria ler um pouquinho com vocês hoje sobre um pouco dessa história. Eu queria que você abrisse novamente e voltasse sua Bíblia para trás em Êxodo 29, 42 até o 46 nós vamos ler assim. Eu vou lendo aqui enquanto você procura aí, tá? Eu quero dizer que eu peguei a tradução da Nova Versão Internacional e eu gostei dessa tradução. Êxodo 29, 42 a 46, está escrito assim: de geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Olha o nome que Deus colocou na tenda onde vai o lugar santo e o santo dos santos. A tenda do encontro. O encontro sugere o quê? Intimidade. Encontro sugere o quê? Proximidade. Encontro sugere amizade. Encontro sugere confidência. Deus se propõe a falar segredos que Ele não fala com qualquer um. Você precisa entrar na tenda do encontro. Não existe mais essa tenda lá no deserto. E eu não me refiro a essa tenda. Essa tenda do encontro pode ser no seu quarto, pode ser na sexta-feira, pode ser na rua, como eu faço diariamente. Mas é preciso que você tenha consciência da necessidade de um encontro diário. E um encontro consistente. Ele continua, a tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Deus disse que ia falar com Moisés, ele estava falando isso com Moisés. Ali me encontrarei com os israelitas. E o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. E consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Olha o desejo de Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Interessante aqui nesse texto que você vê Deus falando, eu falarei com você, Moisés. Deus não está dizendo aqui que falará com o povo, mas nós estamos na nova aliança. Aquela dispensação foi a dispensação da lei. Nós estamos na dispensação da graça e hoje o véu se rasgou, eu e você temos acesso e eu pergunto, qual é o proveito que nós temos tirado desse grande privilégio? De estar em conferência com o Rei do Universo, de através da nossa postura de oração poder mudar a situação de gente, poder mudar a situação de cidades, poder mudar a situação da nação. Quão grande é o privilégio que nós temos em termos uma tenda do encontro no tempo da nova aliança, no tempo da graça, na dispensação da graça. E ali, o Senhor não vai falar mais apenas com aquele que está como líder, como era o caso de Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés retransmitia ao povo. Mas hoje existem muitos Moisés aqui dentro.
Existem muitos Moisés aí onde você está, porque Deus está disposto a falar com você. Sabe o problema que muitas vezes a gente tem? A gente fala assim, Deus não fala comigo. Ué, será? Engraçado, eu levanto de manhã, eu olho para o céu e Deus está falando comigo, meu filho, olha a minha bondade, olha que dia lindo que eu te dei. Você tem uma oportunidade de olhar para fora e ver que dia lindo que Deus nos deu. Para vocês que estão de longe, eu não sei em que região do Brasil você está, mas aqui está friozinho, mas está um lindo dia, um céu de brigadeiro. Mas como Deus é bom para nós. Como Deus é bom em nos proporcionar saúde para estar aqui nessa manhã. Deus está falando conosco. Olha, meu filho e minha filha, como eu sou generoso com você. Eu te dei saúde para estar aqui hoje de manhã. Ah, esse lugar. E aí o que acontece aqui? Deus está orientando Moisés sobre as coisas como deveriam ser construídas o templo. E nós continuamos, Êxodo 25, 40, voltando mais um pouco para trás. Eu quero que você preste atenção na ordem que Deus deu para Moisés aqui. Êxodo 25, 40. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Que monte que foi esse? Aquele monte Sinai, quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, e ele teve que descer às pressas antes do combinado. Lembra do bezerro de ouro? Era para Moisés ter ficado mais tempo. Mas deu tempo de Deus estabelecer os parâmetros do tabernáculo, da tenda do encontro, onde ele se encontraria e se revelaria diante de todo o povo, como aconteceu quando a glória do Senhor veio logo assim que o tabernáculo ficou pronto. A glória do Senhor desceu e foi poderoso aquele momento, aquele avivamento glorioso da presença e da manifestação da glória de Deus no meio do seu povo. Não é isso que ansiamos? Não é isso que temos buscado quando buscamos avivamento? Não é esse o tema dessa igreja exatamente onde nós estamos? Avivamento. Não é isso que arde no coração dos pastores desta igreja onde nós estamos? Não é esse anseio que há em nós por avivamento? Nós precisamos avivamento, nós precisamos dessa glória, mas nós precisamos entender que há um prospecto celestial para que essa glória venha. Há um projeto de Deus que precisa ser feito conforme o que foi revelado no monte. O que isso traz para nós hoje em dia? Nós não estamos naquele monte Sinai. Deus não se revela apenas no monte. Como algumas pessoas pensam, eu preciso orar no monte, porque parece que a oração do monte é mais forte. Nada disso. Isso é idolatria. Não existe oração mais forte. A oração mais forte é a oração que vem de um coração contrito e quebrantado. Pode ser até debaixo do monte de coberta. Nós precisamos quebrar alguns estigmas que nós criamos no decorrer do tempo. De acreditar que nós podemos colocar Deus dentro de uma gaiolinha e falar, Deus, o Senhor só pode agir desse jeito. Pedro caiu do cavalo. Quando veio aquela visão do lençol cheio de animais, e o Senhor falou, Pedro, mata e come. Eu, de jeito nenhum, Senhor. Ah, não deve ser Deus que está falando isso. Pedro, mata e come. Não considere imundo o que Deus purificou. Quebrou com a religião de Pedro. Irmãos, nós precisamos quebrar a cultura religiosa. De acreditar que Deus está formatado a partir do nosso entendimento. Eu acho que Deus é assim. Deus é Deus. Deus é ilimitado. E Ele precisa se revelar a nós para que nós o compreendamos como Ele é. E para isso existe essa tenda do encontro, esse lugar de intimidade, onde Deus quer quebrar nossos paradigmas que nos impedem de sermos pessoas relevantes nos nossos dias. E ali Deus chama Moisés e ordena, faz tudo do jeito que você viu. Sabe um dos nossos problemas hoje? Como cristãos evangélicos, e desculpe, novamente não é uma crítica, é um apanhamento coletivo, vamos apanhar todo mundo junto. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Muitas vezes nós construímos a nossa religiosidade do nosso jeito. Nós criamos nossas doutrinas, minha igreja, minhas regras, minha denominação, minhas regras.
E eu admiro esse local onde nós estamos, porque eu tenho conhecido o pastor Guilherme, pastor Tiago, que estão mais próximos nos nossos cafés. E eu tenho conhecido o coração desses homens. Se não fosse assim, eu não viria aqui. E eu tenho conhecido o desejo, a sinceridade e o caráter desses homens. Eu não quero pisar em lugar inseguro. E eu piso aqui com segurança. Porque eu sei que o Espírito de Deus tem liberdade nessa casa. E isso é um divisor de águas nesses dias, onde tanta coisa se descaracterizou do nosso meio, pastor Guilherme. Muita coisa saiu do prumo. E o povo está perguntando por que Deus não vem. A gente ora, a gente jejua, mas parece que nada muda. Por que Deus não vem? Porque muito do evangelho que nós recebemos hoje está desfigurado. Está adulterado, diferente do original. Então, se há um trabalho que eu e você precisamos canalizar esforços, não tenha dúvida, na minha concepção, é o trabalho de restauração da casa, de limpeza da casa. É tempo de restauração, é tempo de voltarmos à tenda do encontro, ao lugar da oração, ao cultivo diário da oração. Vamos continuar, Êxodo ainda. Tem muito texto bíblico aqui, irmãos, mas eu preciso ser bem resumido. Eu não vou conseguir esgotar o assunto hoje. Mas eu quero ser o mais objetivo, o mais claro possível. Êxodo 40, 33 a 35. Eu vou lendo enquanto você procura, para a gente ganhar tempo. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, veja o que aconteceu. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quantos querem isso nesses dias aí? Levantem suas mãos. Eu quero a manifestação da glória de Deus. Eu estou cansado de ser vitimado, bombardeado, metralhado pelas notícias da televisão de corrupção no Brasil, de abuso de menores no Brasil, de violência no Brasil, de crimes no Brasil, de injustiça no Brasil e de tantas coisas que nós vemos como notícias negativas por parte de gente que deveria dar bom exemplo, que está no poder. E sabe o que pode mudar isso? A glória de Deus na minha e na sua vida. O impacto da glória de Deus é transcendental, ultrapassa tudo aquilo que eu e você compreendemos sobre as possibilidades de Deus. Quando a glória de Deus vem e toma as nossas vidas, eu quero te dizer uma coisa, as palavras são dispensáveis. Porque você não consegue explicar Deus. Nós estranhamos quando lemos a Bíblia, às vezes, dizendo que a sombra de Pedro curava. Quantos já leram isso em Atos? Levantem a mão, por favor. Gente, quantos de nós estranha com o número de pessoas que foram ressuscitadas na história? Isso tem acontecido em alguns países da Ásia, da África. Milagres sobrenaturais, até de ressurreição. Quanto tempo nós temos passado nesse Brasil sem ver a manifestação sobrenatural de Deus? Por quê? Será por quê? Porque o tabernáculo onde ele vem, a tenda do encontro onde ele vem, precisa ser restaurada. Deus não pisa em qualquer lugar. Nós achamos, e a palavra do pastor Tiago aqui foi muito própria. Porque a nossa visão de Deus é mais ou menos, infelizmente, tendenciosa a isso. Para Deus está bom. E essa cultura, essa parte da cultura religiosa que nos estragou,
precisa ser colocada para fora, precisa ser abortada, abandonada, rejeitada, para que nós possamos caminhar nesse encontro com a glória de Deus. Aquilo que nos impede de tocar essa realidade do céu precisa ser removido. E nós precisamos de limpeza. Nós precisamos limpar a casa. Numa sexta-feira que eu estava aqui, o Senhor nos trouxe uma palavra. E o pastor Guilherme nos deu liberdade de compartilhar essa palavra. Essa palavra foi a seguinte: limpem a casa e eu entrarei nela. Se há um trabalho que eu e você como igreja precisamos fazer, se nós realmente queremos avivamento e não apenas manifestações, se nós queremos Deus como Ele é e Deus vem como Ele é, Ele não vem nos nossos moldes. Por isso que Ananias e Safira morreram. Porque avivamento também é juízo para aqueles que tentam dar um jeitinho. E aí a presença da glória de Deus veio sobre a igreja primitiva e expôs realidades das pessoas. A primeira pregação de Pedro. Você teria coragem de pregar como Pedro pregou para o próprio povo dele em tempos de perseguição? Sabe, em resumo, o que Pedro pregou? Ele falou: vocês estão comentando aí sobre esse Jesus que morreu, né? Vocês estão falando sobre ele. Pois é, foram vocês que colocaram ele lá. Meu Deus, você teria coragem de pregar isso com o povo cuspindo maribondo, morto de raiva por causa de você? Naquele tempo de perseguição, que era prisão para todo lado, ameaça para todo lado. E sabe de onde vinham as ameaças? Não vinha de Roma, não. Sabe de onde eles eram ameaçados? Sabe quem que ameaçava os discípulos? A religião. Eram os evangélicos da época. Pode pasmar, irmão, está na Bíblia. Pode ler a Bíblia lá. Se eu estiver mentindo, vai estar gravado. Você pode pedir os pastores aqui, meu telefone, meu WhatsApp, que eles têm, e pode me xingar. Eu autorizo vocês. Confere na Bíblia lá, foi o que Pedro pregou. Foram vocês que pregaram ele na cruz. Ué, pastor, a gente não deve julgar a culpa nos outros. Essa geração, nunca viu uma geração tão melindrosa como essa atual geração. Desculpa o desabafo, irmãos. Desculpa. Tem muita gente. Eu nasci no Evangelho, irmãos. Eu trabalho com louvor desde a minha adolescência. Essa moça aí, quando me viu tocando guitarra na igreja, de terninho verde, parecendo gente, ela apaixonou. Ô Jesus, desce daí, Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu. Eu tinha 16, 17? Pois é. Irmãos, eu acho que eu não teria tanta dor de cabeça se eu montasse um conjunto musical no mundo. Tanta tristeza de ver, pastor Guilherme, o desdém que as pessoas têm com a obra de Deus. Você marcava ensaio, a pessoa chegava atrasada e com a cara mais santo. Não é comigo? Se ele quiser me tirar da equipe de louvor, não tem outra pessoa para pôr no lugar? O desdém, a falta de zelo, a falta de compromisso, o relaxamento, como Deus era tratado. Alguém disse uma frase que me impactou. E eu vou soltar a bomba para vocês hoje. Alguém disse o seguinte: quer ver a popularidade de um pregador? Você pode medi-la através do público que o está ouvindo. Quer ver a popularidade de uma igreja? Você pode medi-la através do número de membros que ela possui. Quer ver a popularidade de Deus? Você pode medi-la pelo culto de oração. Doeu, né, gente? Nós temos aqui a sexta-feira. Sempre que eu posso, eu estou aqui. Com todo respeito a toda atividade que essa igreja faz, que é linda, que é preciosa, que é maravilhosa. Na minha visão, sexta-feira é o culto mais importante dessa igreja. É o culto que tem um microfone ali no cantinho, onde está mais ou menos o pastor Guilherme, a esposa e minha esposa ali. Tem um microfone ali à sua disposição, à minha disposição, para você pegar o seu coração de dentro para fora e rasgar ele diante de Deus. Deus, é isso, eu preciso da sua presença, eu preciso da sua glória. Eu te pergunto, onde você tem isso?
Algum de vocês conhece alguma igreja em Curitiba que tem um microfone aberto para você rasgar o seu peito, rasgar o seu coração, rasgar a sua alma diante de Deus, no microfone, e buscar a face do Senhor? Virando de dentro para fora? Não tem. Eu não conheço pastor Guilherme ainda. Nós temos um grande privilégio aqui, de espalharmos isso por toda Curitiba. Eu quero continuar aqui. 2 Crônicas, aí nós já passamos para a construção do primeiro templo em Salomão. 2 Crônicas 6, versos 1 e 2. Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para neles habitares para sempre. Versículo 18, ainda de 2 Crônicas, capítulo 6. Aquela oração de Salomão lá na consagração do templo, do primeiro templo. Aí já não é tabernáculo mais, aí é templo mesmo, é edificação. Versículo 18, 2 Crônicas 6. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter. Muito menos esse templo que construí. Versículo 20 e 21. Estejam os teus olhos voltados dia e noite. Para onde, gente? Para esse templo. Que templo que é esse? O lugar da oração. O lugar do quebrantamento. O lugar do arrependimento. O lugar da entrega sem restrições. O lugar de Deus, esse aqui sou eu. Vem sobre mim. Me destrincha. Me acesse. Esse lugar. Esse lugar. Então, Salomão continua. Dia e noite, estejam atentos, os seus olhos voltados para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o quê? O teu nome. O teu nome. O nome de Deus. O nome de Deus nesse lugar da intimidade, nesse lugar da oração. Gente, nome tem uma importância muito grande na Bíblia. Nome tem um peso muito grande. Se Deus escolheu um lugar para pôr o seu nome, esse lugar é que eu preciso estar. E ele continua dizendo, deixa eu achar aqui, já volto, deixa eu achar aqui. Para que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para esse lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes teu perdão. Quando Salomão fala de lugar, ele está falando de um referencial, de um templo mesmo, construído por mãos humanas, de um templo, de um local onde as pessoas pudessem estar, que servisse de referência. Mas aqui em nenhum momento, hoje na nova aliança, nós podemos idolatrar algum templo e dizer que Deus se manifesta apenas no templo. Sabe por quê? Porque na nova aliança, o templo está aqui. O templo é aí. O templo é você. Então você precisa estar limpo. O templo é individual e também coletivo no ajuntamento da igreja. Aqui ele não se refere, na nova aliança, não há referência de que Deus estaria no templo da igreja viva, ou estaria no templo da igreja A ou da igreja B. No templo, Deus estaria no meio do seu povo, no ajuntamento santo do seu povo, do povo que se chama pelo seu nome. Mas o local que chamamos de templo é necessário para que tenhamos esse ajuntamento. E às vezes não dá para ter um ajuntamento grandioso numa casa. Mas eu te pergunto, e se chegar um tempo de perseguição que a gente não puder ter mais templo, acabou a igreja? É assim? Não. Nós vamos para as cavernas, nós vamos para o mato, nós vamos para a casa de alguém, nós vamos para algum lugar aí, nós vamos ser o ajuntamento onde Deus se manifesta e se revela ao seu povo. Amém, gente? E ele continua. Aí, há um texto muito conhecido em 2 Crônicas 7, mas eu queria destrinchar um pouquinho com você enquanto ainda tem uns minutinhos restantes. 7
de 1 a 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. De novo, a segunda vez. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor. Por quê? Porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, se ajoelharam no pavimento, chegando o rosto até o chão. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Versículo 15 e 16. De hoje em diante, olha o compromisso que Deus fez. Vamos entender isso no nosso espírito. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Deus fez um juramento, fez ou não fez? Sobre o quê? Sobre o templo? Não. Deus fez um juramento sobre o comprometimento que nós assumimos de estar na presença dele, de sermos esse templo, eu e você. Essa é a nossa parte. E aí, nós conhecemos bem 2 Crônicas 7,14. Mas nós conhecemos bem também 2 Crônicas 7,16. Escolhi e consagrei esse lugar. Que lugar? O lugar da oração. O lugar da intimidade. O lugar da busca. O lugar do anseio por Deus. Versículos 19 a 22. Mas se vocês, aqui uma observação, e é o que infelizmente nós temos hoje como consequência, como igreja dos dias atuais. Se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e mandamentos que lhes dei, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei. E lançarei para longe da minha presença esse templo, que consagrei ao meu nome, e farei que ele se torne motivo de zombaria entre os povos. E embora agora esse templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Irmãos, eu e você precisamos entender que, embora a aliança de Deus seja permanente, ela exige de nós um comprometimento e um comportamento adequado para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, toda a revelação da parte do Senhor. E aí o Senhor continua dizendo: o Senhor Deus que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando e prostrando-se, prestando culto a eles, por isso ele trouxe sobre vós, sobre eles, toda essa desgraça. E aí, irmãos, nós vemos como Deus anseia estar entre o seu povo, mas ele exige de nós uma postura adequada. E o que aconteceu? Esse templo foi realmente destruído. Veio o rei da Babilônia e destruiu aquele templo. E aconteceu o que foi predito. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor. Em Ageu, eles voltam do cativeiro e o Senhor levanta o profeta Ageu. Estou resumindo aqui porque meu tempo está acabando. E o Senhor chama Ageu e ele fala uma palavra sobre a casa de Israel. Ageu 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O anseio de Deus prevaleceu mesmo depois da rebeldia do povo. O anseio de Deus prevalece hoje, nos nossos dias, apesar de nós.
Deus continua tendo esse mesmo anseio num lugar onde Ele possa entrar. E eu estou querendo caminhar para o final, gente. Malaquias, aquilo que o pastor Tiago leu aqui. Filho honra o pai, serva ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Malaquias 1:6 em diante. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a quem? Aos vossos sacerdotes, a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura para o meu altar. E mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a ira, tentem apaziguar a Deus para que Ele tenha compaixão de nós e sua ira não venha. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor. Aí o Senhor fala uma coisa mais pesada. Ele aumenta o tom aqui, dizendo: se houvesse um entre vocês que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Quando o mecanismo religioso suplanta a verdade em nós, a devoção em nós, a vida que está por trás de nós, o Senhor despreza o próprio templo. Não, eu não quero, eu não pedi a vocês o templo pelo templo. Eu pedi a vocês um templo para que vocês entendessem que na rendição de vocês, na entrega de vocês, não ao templo, mas a mim, eu me manifestaria. Mas não foi isso que aconteceu. O templo foi destruído novamente em 70 depois de Cristo. Já estou terminando. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento, quando Jesus entra em Jerusalém. Logo depois de ser aclamado pela multidão. As pessoas dizendo hosana, as pessoas maravilhadas, as pessoas em festa. Recebem Jesus dizendo hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E aí aquela alegria, aquele regozijo do povo. E onde Jesus entra logo após isso? No templo. E o que é que Jesus vê no templo? Vendedores, cambistas, comércio e negócio. Sabe o que eles comercializavam ali, gente? Eram coisas de sacrifício. Então eles pensavam que o comércio era justificável porque eles vendiam pombas, animais e etc. para serem sacrificados. Eles perderam completamente o entendimento e a referência do que significa o templo. Eles perderam completamente o entendimento de que aquilo não se tratava de religião. Aquilo se tratava de relacionamento e de intimidade com Deus. Para finalizar, Apocalipse. Antes disso, Jesus em João 14, ele fala com os discípulos: não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há o quê? Muitas moradas. O desejo de Deus é esse. Que nós possamos morar com Ele, que Ele possa realmente morar em nós. Né? E aí Jesus falando novamente de casa. Uma cena triste em Apocalipse 3:20. Quando o Senhor, falando ao anjo, ao mensageiro, ao responsável pela igreja de Laodiceia, ele faz uma referência à casa. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Onde tem porta? Na casa. Se alguém bate na porta do lado de fora, ele está dentro ou fora da casa? Está do lado de fora. Sabe a minha tristeza hoje? E eu quero abrir o meu coração com vocês, e eu sei que está sendo gravado e visto pela internet. É que muitos ministérios estão se sustentando com religiosidade sem o Espírito Santo. Esse mesmo Jesus que estava do lado de fora da igreja de Laodiceia,
está de fora de muitos dos ministérios no Brasil. E eu falo isso olhando para a câmera. E eu não tenho medo de falar isso, pastor. Porque há muitos ministérios que Jesus já não é bem-vindo. Há muitos lugares que ele já não entra faz tempo, mas a festa continua, o louvor continua, a galera continua, diz que está celebrando. Celebrando o quê? Celebrando a quem? Quantos ministros de louvor, depois da ministração, vão para um motel com a namorada? Desculpe a franqueza. Quantos grandes pregadores, e agora está sendo denunciado, pregam grandes mensagens. Eles empolgam o povo, eles sabem ser motivadores. E o povo tem quase que uma idolatria, uma adoração por eles. Eles saem dali casados, não levam a esposa e se encontram com amantes. É ruína espiritual, gente. E eu te pergunto, não é tempo de restauração? Não é tempo de voltarmos e colocar os nossos joelhos no chão e dizer: Senhor, poupa o teu povo e não entregues a sua herança ao opróbrio, à vergonha. Se nós nos calarmos, se nós nos encolhermos, se nós abandonarmos a tenda do encontro, nós não veremos avivamento, irmão. Avivamento não cai no colo. Avivamento não é passe de mágica. Avivamento é fruto de gente que quer ser santo. Avivamento é fruto de gente que busca a face do Senhor. Avivamento é fruto de gente que está disposta a negar a si mesmo e a dizer: Senhor, eu estou aqui. Avivamento não é mágica. As pessoas pensam, pastor Guilherme, quando vier avivamento eu vou orar, mas não vai. As pessoas pensam: Senhor, estou esperando o avivamento, que quando vier o avivamento eu serei um crente fervoroso. Não será. Se você não é e não está disposto a ser, você não será. Mas se no seu coração arder: Senhor, eu quero e eu pagarei o preço para que isso aconteça, aí sim ele virá. Enquanto a igreja brasileira desprezar a oração, enquanto a igreja brasileira se sentar confortavelmente nos seus ritos religiosos, e eu falo com ousadia, desculpe a ousadia, enquanto a igreja brasileira continuar negligenciando a oração, o secreto, a tenda do encontro, ela não verá avivamento. Deus não vem por osmose. Deus não vem se a casa não estiver limpa. Deus não vem se o caminho não estiver preparado. Desculpa alongar, irmãos. Já estou tentando terminar, mas está difícil. Sabe o que aconteceu na igreja de onde eu vim? Lá em Contagem? Tem gente que gosta de ouvir essas histórias. Havia um mover de Deus muito gostoso, muito poderoso lá. Tinha gente que tinha que sair carregado. E nós chegamos a pensar: as pessoas vêm para cá, porque aqui tem um mover de liberdade. Deus está se movendo aqui, se movia mesmo. A gente pensava que aquilo era avivamento. Não, ainda não era avivamento. Era um mover de liberdade, onde Deus encontrava gente disponível. E onde Deus encontrar gente disponível, Ele vai. Porque o princípio da palavra de Deus, Tiago capítulo 4, 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, a limpai as mãos pecadores e vós de ânimo doble, voltais para o Senhor. E aí, quando acontece esse princípio, Deus vem, e Deus vinha. E nós pensávamos assim, a gente trabalhava com louvor, lá tinha pastor Cirilo, David ia lá constantemente, Danduque, Companhia Limitada, que vocês já conhecem, boa parte aqui já ouviu essa história, está careca de ouvir. Mas alguns não ouviram. E nós pensávamos assim, irmão, Deus vem por causa da música. A gente ficava cantando uma música, parecia mantra, eu ficava 1 hora cantando, a mesma coisa. E a gente pensava que era por isso que Deus vinha. Eu mudei para Curitiba, vim para cá e depois o Senhor me despertou. Meu filho, não é por causa de música que eu vou, não. É por causa de gente que tinha sede de santidade. E sabe com quem que nós aprendemos isso, pastor Cirilo?
Pastor Cirilo, no secreto dele, ele se perdia. Se tinha uma atividade que o pastor Cirilo gostava, não precisava chamar para futebol, não precisava chamar para diversão, para clube, para qualquer outra coisa. Se você chamasse pastor Cirilo para adorar, aquele homem gostava. E ele entrava por quarto dele secreto. Pastor Antônio Cirilo, acho que todos vocês conhecem. E ele buscava o Senhor, derramava o seu coração. Ele passou isso para nós. E Deus começou a colocar no coração dele: eu venho onde há anseio por santidade, onde há gente disposta por santidade. Ele começou a colocar na igreja confissão de pecado. Você chegava na igreja e via grupinhos de pessoas, 2, 3, ali confessando pecado. Irmão, fiz isso, isso, isso. Grupinhos de 2 ou 3, limpando a vida. E aí que Deus vinha. Meu filho, eu vinha por causa daquilo. Porque a gente estava disposta a ser limpa, a abandonar os pecados, a deixar a vidinha suja, secretinha, que o pastor não vê, mas que Deus vê. Tinha gente disposta a rasgar a alma. E aí é que eu vinha. E eu termino. Apocalipse 21, de 1 a 5, aleluia. Então vi novo céu e nova terra. Olha a casa aí. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Olha o tabernáculo, olha a tenda do encontro dos últimos, que serão os remanescentes que habitarão com o Senhor. Olha a tenda do encontro aqui, olha Deus, enfim, podendo dizer: agora sim, eu posso habitar com eles, nunca mais os perderei. Você quer isso? Você quer andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém? Quantos aqui? Então comece a andar nas ruas de asfalto, nas ruas de terra, nas ruas de chão batido dessa cidade. Senão nós não vamos andar lá, gente. Se nós não andarmos com ele aqui, nós não vamos andar com ele lá, gente. Não adianta, não adianta. E ele continua: eles serão o meu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai ter tristeza mais lá, gente. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto. Essas são palavras verdadeiras e dignas de confiança. Desculpa o tempo, irmãos. Como eu disse no começo, o assunto é muito longo. Não dá para esgotar aqui. Mas eu creio que pelo pouco que a gente pôde estar junto aqui, nós entendemos o anseio de Deus. Se você anseia realmente por Deus, se você deseja Deus de todo o coração, você precisa estar aqui na sexta-feira à noite. Você precisa estar aqui. Você precisa adiar aqueles outros compromissos que de repente estão sobrepujando o compromisso maior de estar com Deus. Se você pode estar aqui, você deve estar aqui. Há um anseio no coração de Deus para que isso aconteça. Eu quero recomendar a vocês esse livro aqui de Tom Cheney. E vou encerrar lendo um pequeno trecho aqui. Quando a glória de Deus se manifesta, como o profeta Isaías, nossa carne fica tão frágil na presença de Deus que não conseguimos fazer mais nada, a não ser contemplá-lo em sua glória. Cheguei à conclusão de que na presença de Deus sou um homem sem vocação. Quando Deus manifesta a sua glória, não há necessidade de pregar. As pessoas são convencidas do seu pecado e da necessidade de arrependimento e de ter uma vida santa diante de Deus. Elas tomam consciência de que Ele é digno de receber louvor e adoração e são tomadas por um desejo de ir além e conduzir outros à presença do Senhor. Jacó orou literalmente, lutou por uma bênção, mas recebeu uma mudança. Seu nome, seu caminho e seu comportamento foram mudados. Estou convencido de que algumas vezes Deus coloca um pequeno sinal de morte em nossos corpos, como colocou na coxa de Jacó, para trazer uma mudança divina em nossas vidas. Algo morre dentro de nós cada vez que somos confrontados pela glória de Deus. É um canal que se estabelece em nosso corpo para a santidade.
Assim como brasas vivas foram colocadas nos lábios de Isaías, recebemos o pão vivo da presença de Deus e nunca mais nosso espírito vive. Os primeiros 6 capítulos da profecia de Isaías são dedicados aos ais. Ele diz: ai de mim, ai de você, ai de todos. Depois que o profeta viu o Senhor no alto e sublime trono, começou a falar de coisas que só podem ser entendidas no contexto do Novo Testamento. Irmãos, se nós queremos a glória de Deus, esse é o tempo. Se nós queremos ver a glória de Deus se derramar sobre o Brasil, nós precisamos nos voltar para a tenda do encontro. Se puder no seu lugar, fique de pé. Já estou encerrando. Eu quero que você curve a cabeça e feche os seus olhos. E comece a caminhar na direção dessa tenda do encontro, com a sua própria oração. Não vou orar nesse momento por você. Eu vou deixar você orar primeiro. Você que está em casa nos assistindo pela internet, você pode fazer isso. Se essa palavra veio de Deus para você, se o Senhor falou no seu coração, eu te pergunto, qual é a sua resposta? Eu quero que você verbalize a sua resposta nessa manhã. Você que está aqui nessa casa e você que está aí em sua casa pelas redes sociais. Eu quero que você verbalize a sua oração de resposta a essa palavra de confronto que o Senhor te trouxe nessa manhã. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e comece a falar com Deus aí no seu lugar, em relação àquilo que Ele falou. Qual é a sua resposta? Espírito Santo, a sua palavra foi liberada. Nós temos negligenciado a vida de oração. Nós temos negligenciado a busca por santidade. Nós temos sido tão indiferentes e tão ocupados, muitas vezes como o povo descrito por Ageu. Temos sido um povo preocupado com nossas coisas, nossas casas, nossos anseios, nossos planos, nossos projetos, e muitas vezes o Senhor tem ficado de lado. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós nessa manhã. Senhor, a minha oração nessa manhã é: volta-nos para Ti. Volta-nos para Ti, ó Deus, nós precisamos da Sua presença mais do que qualquer coisa. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que esse fogo volte a arder no coração dos seus filhos, o fogo que nos impele a esse lugar do encontro, o fogo que nos impele a esse lugar da intimidade, o fogo que nos impele também à tenda da revelação, o outro nome que o Senhor dava a essa tenda. Senhor, esse lugar que o Senhor se revele. Nós precisamos de mudanças em nossa casa, de mudanças em nossas igrejas, de mudança na nossa cidade e de mudanças na nossa nação. Então nós oramos, começa a mudar a nós, começa a mudar a mim, muda aquilo que é necessário mudar em mim, acessa a minha vida. Senhor, eu oro por esses irmãos que estão aqui presentes e esses que estão nos vendo e ouvindo pela internet, que haja um impacto da sua glória na vida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, que haja não apenas um chamado, mas sobretudo uma resposta enquanto ainda há tempo. Senhor, nós queremos habitar contigo na cidade celestial, mas coloca em nós a consciência e o entendimento de que precisamos começar caminhando com o Senhor aqui. Então encontra caminhos aqui, encontra caminhos nas nossas vidas, para que o Senhor possa trilhar esses caminhos e acessar o nosso coração, acessar o nosso ser, acessar o nosso ministério, para que o Senhor possa ser o Senhor, o dono, o rei, aquele que governa sobre nós. Pai, eu quero concordar com a oração do pastor Guilherme aqui também sobre cura. Senhor, há poder na sua palavra. Se a sua palavra nos diz que aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, quantos benefícios não existem para aqueles que bebem dignamente e comem dignamente?
Senhor, então, em nome de Jesus, em conformidade com a sua palavra e em concordância com a oração do seu servo, nós declaramos cura sobre os seus filhos que estão aqui, cura sobre aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, em nome de Jesus. Se puder, coloque a mão onde você tem algum problema de saúde, alguma enfermidade, alguma necessidade específica, em nome de Jesus, pela fé. Se você recebe isso pela fé, em nome de Jesus, recebe cura, seja curado, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, seja livre. Declaramos cadeias quebradas, cadeias de enfermidade, em nome de Jesus. Declaramos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos sara, que nos cura e nos livra, sobre as suas vidas, em nome de Jesus. E para a glória do seu nome, nós oramos. Obrigado por esse dia. Muito obrigado, em nome de Jesus.